Olá pessoal, mais uma vez então estou gravando um vídeo trazendo novos conhecimentos para todos que acessarem meu canal, uma nova realidade espiritual. E hoje eu estarei falando sobre as profecias maias no momento atual. Meu nome é Jocir e eu sou cromopunturista e pesquisador da área de terapias alternativas, holísticas e também pesquisador sobre a espiritualidade, energias, tudo que está relacionado a esse lado mais sutil. Então hoje falando sobre as profecias maia no momento atual. Então temos aqui, preparei para vocês uma localização. Aqui é um dos templos maias mais famosos, que é a pirâmide de Chichén Itzá, no México. Aqui os símbolos de escrita deles, de numeração. E aqui também a numeração, como era representado, 1 com um ponto, 2 com 2 pontos, e assim sucessivamente até o número 19. E aqui o calendário maia, famoso, cheio de entalhes, cheio de detalhes sobre suas funções. Então a civilização maia foi descendente da antiga civilização atlante. Existem relatos mencionados pelos próprios maias sobre o seu passado que confirma terem suas origens vindas de um povo mais antigo, que foi destruído por grandes hecatombes naturais, como a destruição pela água. Então há relatos antigos dos maias mencionando essa situação. E quem estudou mais profundamente essas civilizações mais antigas sabe que, por exemplo, a Atlântida ela foi destruída em dois momentos diferentes por hecatombes, como terremotos, e esse continente submergiu, e muitos seres desencarnaram nesse momento, nessas hecatombes, e outros tantos fugiram para outras partes do planeta. E entre esses que se espalharam pelo planeta está a civilização maia, a civilização egípcia. Então, os maias viveram por volta de 250 d.C. a 900, no auge do seu desenvolvimento na península de Yucatán, onde hoje existe a Guatemala, Honduras, Belize e o sul do México. Depois houve um período de decadência e enfraquecimento devido às disputas internas pelo poder, crises geradas pelo clima e a chegada dos espanhóis, que passaram a destruir todas as cidades. Desenvolveram um vasto conhecimento nas áreas da astronomia, matemática, agricultura e etc. Criaram o famoso calendário maia, na qual se baseavam para contar os dias, os anos, as estações, as épocas de plantio e o culto aos seres superiores. Possuíam conhecimento sobre a vida espiritual, a existência dos corpos em níveis sutis, curas espirituais, reencarnação e etc. Então era um povo bastante culto, bastante avançado, já naquela época, justamente por serem, como eu disse antes, derivados dos Atlantes. Seus templos, além de servirem para os cultos ligados aos seus deuses, serviam também para as curas espirituais. Fizeram várias esculturas que indicam o conhecimento deles sobre a visita de seres extraterrestres. Depois eu vou mostrar para vocês algumas fotos de esculturas que foram feitas pelos maias já naquela época. Então aqui a localização, para vocês terem uma ideia,
as regiões onde os maias habitaram, como eles eram descendentes da civilização Atlante, já traziam um conhecimento bem avançado sobre muitos aspectos da vida material e da espiritual. Então eles se espalharam por toda essa região, como mencionei antes, Guatemala, Belize, aqui a Península Yucatán, o sul do México, Honduras. Então, as profecias. Entre tantos outros conhecimentos, o povo maia deixou para as civilizações seguintes, através de seus registros escritos, relatos sobre o futuro da humanidade. Essas profecias caíram no esquecimento da maioria, e anos atrás, vários escritores e a mídia criaram uma grande expectativa em relação aos conhecimentos, em relação aos acontecimentos que culminaram com o fim da atual, que culminariam, melhor dizendo, com o fim da atual civilização, que, segundo interpretaram erroneamente, aconteceria em 22 de dezembro de 2012. Mas, como já aconteceu em muitos outros casos sensacionalistas, diante de previsões, é sempre bom lembrar que podem haver erros nos cálculos daqueles que tentam interpretar o tempo em relação aos calendários. Nunca se deve considerar a citação de datas específicas para determinados acontecimentos, pois para os seres superiores, se a fonte vem de seres superiores, o nosso calendário não é considerado, já que foi criado pelos homens. Os grandes fatos que mudam um planeta e sua humanidade são sempre coordenados e modificados segundo as inteligências superiores determinam. Então, é fato que, inclusive, está para lá de provado que todos aqueles que tentaram fazer previsões de acontecimentos em determinada época, com data específica, com citação de mês, ano e até dia, como ali no caso dos maias, nunca aconteceu dessa forma, nunca foi passado dessa forma. Pois que, como eu mencionei ali, para o plano superior, se a fonte é de um plano superior, a informação é de um plano superior, nunca é citado datas específicas. Então isso é um critério que se pode usar para ver se uma mensagem, uma orientação realmente vem de algo superior ou é fantasiosa. Ou talvez, quem sabe, distorcida, Então o calendário maia é bem diferente do nosso calendário ocidental. Ele se baseava nas fases da lua e considerava 13 ciclos, com cada mês possuindo 28 dias, que formavam um ano, totalizando 364 dias. Para completar o calendário dentro do movimento da Terra, em relação ao Sol, eles acrescentavam um dia a mais, que servia de transição entre o velho ano e o novo ano. Esse dia era reservado para se interiorizarem. As profecias mencionam que a humanidade teria um grande período para desenvolver aspectos transcendentes, como a prática do amor fraterno, desenvolver a conexão com os planos maiores, desenvolver a mente e o coração em direção de virtudes superiores. Então vocês veem que a civilização maia, no seu apogeu, tinha um conhecimento bem grande, bem desenvolvido sobre toda uma realidade superior e captava toda essa orientação superior, de seres que os acompanhavam a nível do plano sutil. Após esse longo período, aconteceria uma grande eclipse que marcaria o fim do ciclo anterior. Provavelmente esse eclipse tenha sido aquele que ocorreu em 17 de agosto de 1999. Esse, então, seria um marco indicativo para um novo período transitório de 20 anos, que foi chamado pelos sábios maias de Tempo do Não Tempo, ou Catum.
com esses 20 anos se encerra um ciclo solar com duração de 5.125 anos. Então, para os maias, eles acreditavam que existiam esses ciclos e que a cada 5.125 anos um novo ciclo se iniciava. Considerando a possibilidade de que esse período de 20 anos possa ter sido de 2000 até mais ou menos 2020, e não como haviam calculado anos atrás, de 1992 a 2012. Então, o que foi passado anos atrás, na década ainda do ano 2000, por livros, documentários, que então aconteceria justamente em dezembro de 2012, o fim da civilização. E sabemos que, como eu mencionei antes, que isso não se dá assim. Então há um cálculo aproximado, uma estimativa que os maias fizeram, de que seria um período de 20 anos e que eu observando, então analisando os fatos, pode ser que tenha ocorrido essa diferença, né? Então, se observarmos a partir do ano de 2019, começaram a acontecer uma série de eventos seguidos e catastróficos com maior intensidade. Então, acontecimentos catastróficos sempre aconteceram, sem dúvida, mas a partir desse período se observou que eles se intensificaram, atingiram e ainda estão atingindo milhares de pessoas. Podemos ter aí uma confirmação do erro nos cálculos, ou então foi dada mais uma oportunidade pelas hierarquias maiores para a humanidade se modificar. Então pode ser que realmente o final dessa civilização aconteceria em 2012 e que o plano superior permitiu uma extensão aí de mais uns 8 anos, mais ou menos, para ver se seria dar oportunidade para ver se a humanidade pudesse melhorar, se transformar, né? Então os maias previram que começaria uma intensa atividade solar com formação de várias manchas solares e, consequentemente, erupções que, chegando até a Terra, traria grandes transformações no planeta e no comportamento da humanidade. De fato, isso ocorreu em vários momentos ao longo dos últimos anos, essas erupções solares que formam aquelas manchas solares. Então, após 7 anos do início do último ciclo chamado Catum, haveria um período de trevas a ser enfrentado por todos. Então, seriam os últimos 7 anos daqueles 20 anos finais transitórios. Nesse período, cada ser deveria fazer uma autoanálise e observar como se comporta diante dos outros, da natureza e com o planeta. Nesse período, a sociedade deveria mudar, modificando-se internamente. Os maias chamaram esse período de entrada no grande salão dos espelhos. Então, justamente porque faria com que as pessoas, a sociedade toda, a humanidade toda, passaria a se auto-observar mais, a se auto-analisar mais, para ver naquilo que poderia se modificar e fazer realmente uma mudança interior. Então, tomando como referência o eclipse de 1999, a humanidade deveria começar a mudar para melhor, ou pior, dando vazão às suas emoções, o que poderia causar inúmeras guerras e conflitos, ou ainda optar por relacionamentos melhores. A humanidade passaria por grandes aprendizados, segundo as profecias maias. Justamente essa possibilidade de melhorar ou piorar devido ao livre-arbítrio que o ser humano nesse planeta tem, né?
Caso a humanidade não aceitasse se modificar, os conflitos e a loucura ficariam cada vez mais acirrados, gerando processos de sofrimentos e destruições. Então vocês veem que eles já naquela época descreveram exatamente uma situação que está ocorrendo hoje, né? Justamente pela resistência em mudar de valores, de conceitos. Então, todo o sistema de vida atual, que é baseado no mundo material e no medo de perdê-lo, falhará, mostrando para o ser humano quais são os verdadeiros valores para uma evolução. É exatamente o que estamos vendo hoje, né? Se formos observar o sistema de vida, como as pessoas estão vivendo, os valores que as pessoas gostam de cultuar, percebemos exatamente isso. Outro fato que está trazendo uma mudança drástica para a humanidade, prevista pelas profecias maias, é o fato de ocorrer a incidência de grandes fluxos de energias vindas do centro de nossa galáxia, a Via Láctea, provocando mudanças no Sol e na Terra. Segundo os maias, esses impulsos energéticos superiores ocorrem a cada 5.125 anos, justamente quando termina um ciclo e inicia outro, né? E de fato já foi mostrado anos atrás, talvez muitos de vocês lembrem, que a NASA identificou um grande fluxo de energia que chegava até a Terra, chegou até a Terra. A partir desses impulsos superiores, gradualmente a humanidade sairia da era do medo, onde o ser humano viveu ao longo de inúmeras encarnações, de milênios, né? Sempre dominado por seu ego. O ego gera o medo, e o medo é em relação a justamente a ideia de perder algo. Outra profecia maia. O eixo de rotação da Terra sofrerá um deslocamento, fato esse que já está acontecendo, já que o passar do tempo está bem mais acelerado. Acho que todos observam, se não todos, a maioria, o quanto o tempo está passando rápido, muito acelerado. Então é um dos indícios da modificação do eixo rotatório da Terra. Em outra profecia, um cometa aparecerá próximo da Terra, colocando em perigo a vida. Curiosamente, também no Apocalipse de São João se profetiza a chegada desse cometa, chamado Agenjo, como o sinal do final dos tempos. Todas essas transformações têm o objetivo de deixar para trás o sofrimento e o materialismo. Assim a humanidade descobrirá uma nova maneira de viver. Outra profecia: as forças da natureza entrarão num nível tão grande de desequilíbrio, gerando catástrofes que o ser humano se verá impotente para controlá-las. É o que observamos hoje, né, acontecendo em todo o planeta, de uma forma cada vez mais intensa e com destruições cada vez maiores. Outra profecia: gradualmente as energias recebidas do centro da Via Láctea aumentará. Nessas mudanças das frequências do planeta, sendo elas elevadas, como está acontecendo com as frequências Schumann, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, vídeo anterior. Cada ser hoje encarnado, segundo os maias, pelo seu livre-arbítrio, poderá viver o céu ou o inferno, conforme o que tiver alimentado dentro de si. Em outra profecia, o povo maia mencionava que para muitos os bens materiais perderão o seu valor e isso causará uma grande desilusão. Essa é outra realidade que estamos vivenciando hoje, onde as pessoas estão entrando em depressão ou níveis de ansiedade altíssimos, justamente porque aquilo que tanto consideravam importante, tanto cultuavam, não tem mais aquele mesmo peso, aquela mesma importância.
Uma parte da humanidade está entendendo que deve transcender os valores do materialismo e está mudando, buscando virtudes e conexão superior, enquanto que outra parte, que é a maioria, se envolverá com o materialismo que só alimenta o egoísmo e gera frustração. Se a maioria dos seres encarnados mudassem, faria com que muitas tragédias que já aconteceram e que acontecerão não precisassem ocorrer. Tragédias a nível de mudança de planeta, né? Tragédias naturais que estão já levando a certos níveis de destruição. Segundo os maias, a estrutura física do ser humano procura naturalmente se adaptar a toda essa mudança energética. Essas mudanças alteram a sensibilidade de cada um, bem como a noção do tempo transcorrido. Entre algumas mudanças podem ocorrer sono agitado e ao despertar de manhã sentir cansaço. Isso se dá devido à incompatibilidade do padrão mental e emocional de cada ser em relação a essas novas energias que estão aí atuando no planeta, vindo com esses impulsos de várias estrelas, de vários planetas do centro da nossa galáxia, todas coordenadas, direcionadas sob critério de inteligência superiores. Nada acontece por acaso. Os maias já avisavam que cada um pode decidir viver em harmonia ou em desarmonia, conforme aceite ou não mudar, decidindo estar ou não conectado com a natureza superior. Eles disseram que quando o ser não sentir mais paz é porque as energias de alta frequência não chegam até ele, ficando sempre com suas frequências mental e emocional baixas e por isso aumentando os níveis de ansiedade. Foi também profetizado que ondas de calor se tornarão cada vez mais frequentes em todo o planeta, o que gerará mudanças climáticas numa velocidade assombrosa. Esse aumento de temperatura será gerado em parte pela própria humanidade devido ao seu comportamento de destruição do meio ambiente, mas também ao aumento da incidência da energia solar sobre a Terra. Isso era o que as profecias maias diziam naquela época e que hoje já vemos aí plenamente acontecendo, né? O aumento da temperatura, gerando toda uma série de transtornos para o planeta inteiro, para a humanidade inteira. Com o aumento das temperaturas, aumentarão os tornados, os furacões, bem como secas e incêndios florestais. Só esse ano aconteceu tudo isso de uma forma bem intensa e ainda está acontecendo. Segundo os maias, ocorrerá o derretimento das calotas polares, aumentando a destruição por inundações nos litorais de todo o planeta. Também outra coisa que a ciência hoje já comprova e inclusive alerta há anos. Em outra profecia foi dito que aparecerá um novo sol de cor azul. Talvez eles quiseram mencionar o fato da alteração que ocorrerá na órbita da Terra, colocando-a em uma nova órbita que se aproximará de outra estrela. Isso é uma hipótese. Após passada todas as mudanças, aqueles que tiverem condições energéticas de permanecerem aqui na Terra, desencarnados ou não, viverão sem desequilíbrios, com corpos não mais densos como são hoje. Também, segundo os maias, as energias superiores já estão impulsionando o aparecimento de um novo código genético naqueles que estão sintonizados com a nova mentalidade. Então aqui eu coloquei umas fotos de satélites que monitoram o Sol. Então podemos observar aqui, é claro que a Terra não fica nessa aproximação do Sol, porque senão nós não existiríamos mais. Mas essa foto foi colocada só para ter uma ideia
A Terra em escala, o que seria em relação ao Sol. Aqui uma explosão solar, essas aqui são as chamadas manchas solares. Uma grande explosão solar como a que se deu esses dias, na semana passada, e que chegou em grande parte para o planeta Terra. Acho que vocês ouviram essa notícia, inclusive gerando aquelas auroras boreais belíssimas, onde vem toda aquela carga de energia solar, chega no planeta, ultrapassa o já enfraquecido escudo magnético da Terra, e essas partículas solares vão entrando cada vez mais na Terra e fazendo o movimento que devem fazer. Nessa foto de baixo também uma outra ideia da Terra em escala, só para você ter uma noção. Só o tamanho dessa explosão solar já é muito maior que o planeta Terra, né? Aqui, aquelas fotos que eu mencionei antes, de que os maias já citavam, já tinham conhecimento e faziam na sua arte um conhecimento provavelmente vindo de seres extraterrestres sobre engenhos que era impossível na época existir pela tecnologia humana, onde eles faziam essas espécies de aviões, de naves. Aqui também uma escultura em pedra, um possível piloto aqui, dirigindo uma possível nave, inclusive com um escapamento aqui e toda uma aerodinâmica, né? Aqui também aparece um ser parecido com um astronauta, como se estivesse usando um capacete com algumas mangueiras ou algum tipo de suprimento de ar, né? E aqui também muito impressionante esse homem aqui sentado numa posição que parece estar dentro de uma nave. Claro que a interpretação pode ser dada em relação a outras coisas, mas que é muito parecido com algo que ele estivesse usando na cabeça. Aqui as mãos parecem que estão segurando em controles. Aqui os pés também apoiados no chão, aqui parece um tipo de um controle também. Então é claro que eles, vendo esses aparatos extraterrestres, eles não entendiam e tentavam esculpir ou desenhar da melhor forma possível para passar esse conhecimento para as gerações seguintes, perpetuando o conhecimento, contando para eles que um dia seres estiveram entre eles e que também passaram conhecimento para eles. Seres, obviamente, extraterrestres, né? Então, o telescópio Fermi captou gigantesca fonte de fótons de raios gamas em 2012. Olha que interessante. Alguns dos raios gama surgiram de estruturas gigantes que emanaram do centro da Via Láctea. Até agora, a formação desses jatos de partículas é um mistério para o meio científico. Então, aqui eu coloquei uma imagem aproximada da Via Láctea baseada em dados científicos da estrutura da nossa galáxia, com todas, aqui seria o centro da galáxia, com todas as ramificações de bilhões e bilhões, que segundo os cientistas dizem, existe em torno de 300 bilhões de estrelas, de diversos tamanhos e idades. Imaginem a quantidade de planetas girando ao redor de cada uma dessas estrelas. E essa é apenas a galáxia onde a Terra está numa dessas espirais mais na periferia. Então, uma coisa gigantesca. E o interessante é que os maias, já naquela época deles, captando essas informações superiores, falava essa energia que viria do centro da galáxia para trazer novos impulsos para a humanidade. Então, é isso aí sobre os maias, de uma forma resumida, só para vocês terem uma noção do que esse povo trouxe e desenvolveu. E
E também todas as previsões, os avisos que foram dados também, como no outro vídeo anterior eu falei do Edgar Cayce, que foi outra maneira de dar um alerta para essa humanidade, e os maias, entre outros tantos que trouxeram, profetizaram, né, possíveis acontecimentos se a humanidade não mudasse. Então, o quanto antes cada ser puder mudar, puder se elevar, puder se conectar aos níveis superiores através de meditação, através, se quiserem, também de prece, enfim, e mantendo também no seu dia a dia um padrão mental e emocional o mais elevado possível, apesar dos desafios, das dificuldades que cada um enfrenta no seu dia a dia, para que possa haver uma mudança, uma melhora na qualidade de energia que cada ser encarnado emana, e que também, contando com as ajudas superiores, possam tornar um planeta melhor, um planeta mais harmônico, equilibrado, e impedindo que destruições maiores aconteçam. Então estamos realmente no final de um ciclo, iniciando outro com todas as suas características de mudança. Se quiserem fazer algum comentário sobre esse tema, se quiserem darem alguma sugestão de outros temas, podem colocar ali nos comentários abaixo do vídeo, que eu terei prazer em atendê-los, responder. Então espero que tenham gostado, se gostaram, deem um like e se inscrevam no meu canal. Até próximo vídeo.